Primeiro livro das Crônicas, capítulo 13, diga glória a Deus. Vamos ler somente o versículo 7. Está escrito assim: e levaram a arca de Deus sobre um carro novo, da casa de Abinadab, e Uza e Aio guiavam o carro. Amém? Vou ler mais uma vez o versículo 7. E levaram a arca de Deus sobre um carro novo, carro exclusivo, para transportar a arca de Deus, da casa de Abinadab, que era até então o responsável em manter a arca de Deus guardada desde os dias de Saul. Essa arca mantém-se lá na casa de Abinadab, e ela foi levada pelos filisteus, e quando voltou, colocaram ela na casa de Abinadab, porque ela tinha causado alguns estragos na terra dos filisteus e também causados alguns estragos em Bet-Semes. Então o povo, apavorado e com medo, disseram: vamos depositar esta arca na casa de Abinadab, que era sacerdote. E agora Davi, com 30.000 homens, soldados, pessoas importantes, e o povo estão numa comitiva para transportar da casa de Abinadab até a cidade de Davi. Davi agora acabou de subir no trono e ele quer levar a arca de Deus. Ele está querendo que a presença de Deus esteja na capital do seu reino, que é Jerusalém, que ele acabou de ser aclamado rei de Israel, depois de 7 anos reinando em Hebrom. Agora ele é aclamado rei sobre toda a nação. Então ele quer que a presença de Deus venha. Então ele manda preparar um carro novo, convoca os netos de Abinadab, porque Abinadab não está mais vivo, já está morto. Já se passaram mais de 68 anos que esta arca se encontra na casa de Abinadab. Agora é os filhos de Eliezer, Uza e Aio, que são designados para conduzir esta comitiva e levar a arca de Deus até o seu lugar de repouso. Então Davi dá esta ordem aqui que nós acabamos de ler: num carro novo, da casa de Abinadab, e Uza e Aio guiava o carro. Amém? Então eu vou ler agora o versículo 7, todos repetem comigo, vamos lá. E levaram a arca de Deus sobre um carro novo, da casa de Abinadab, e Uza e Aio guiavam o carro. Amém? Você acredita que um dia Davi deu esta ordem como rei de Israel para transportar a arca de Deus? Quem acredita nessa palavra? E quem crer também que isto não deu certo, que deu errado? Pastor, como não? Aqui o transporte correto, direito, não tinha que nada dar errado. Mas você acredita que por mais que Davi tinha um coração segundo o coração de Deus, um verdadeiro adorador com boas intenções, você acredita que Davi e o povo estavam equivocados na maneira de transportar a presença de Deus? Quem acredita que Davi também, ele errou, segundo, mesmo sendo o coração de Deus, ele cometeu erros na vida? Quem crê nisso? E os erros acontecem para quê? Para que sirva de exemplo para gerações futuras, para que elas venham a aprender e não a cometer os mesmos erros. Então nós vamos aprender agora a não acometer o erro de Davi, nem o erro dos sacerdotes, levitas e nem do povo, que naquele dia toda aquela alegria, naquela trajetória, naquele percurso se transformou em luto, em tristeza. Tudo para ser um dia e um mês e um ano memorável. Era para ser um ano marcado de alegria e de vitória, mas aquele cortejo
vai ficar marcado, e ficou marcado na história. Nós estamos lendo aqui como um dia de luto, de tristeza e de dor, porque todo o projeto que Davi fez, todo o planejamento para fazer o que ele pretendia fazer, deu errado, porque ele não observou alguns detalhes que precisavam ser observados. Então você que crê nesta palavra, desocupe as tuas mãos agora, coloque a Bíblia sobre o teu assento e vamos então dar a melhor salva de palmas para a palavra de Deus. Vai aplaudindo com toda a tua força a palavra do Senhor, e enquanto você aplaude, abre a tua boca e vai glorificando a presença gloriosa do Deus Todo-Poderoso. Vai aplaudindo e vai dizendo: glória, 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 glória é teu nome, Senhor. Vai aplaudindo e glorificando ao Senhor Deus Todo-Poderoso. Isso, vai aplaudindo e exaltando: Senhor nosso Deus e Pai Todo-Poderoso, Deus Santo, Deus querido, hoje é o primeiro culto do ano de 2018, meu Deus, e é busca do teu Espírito Santo, onde estamos aqui para buscar a tua presença. Então, meu Deus, agora nós queremos aprender com a tua palavra. Prepare o nosso ouvido para ouvir e o nosso coração para receber. Remova, meu Deus, todo impedimento contra a pregação da tua palavra, e envie esta palavra com poder e muita autoridade, e que esta palavra, meu Deus, ela vá e faça nova todas as coisas, em nome do Senhor Jesus. Digam amém, Jesus. Digam glória a Deus. Pode sentar, por favor, minha gente. Davi, depois de 7 anos reinando em Hebrom, chegou um momento tão esperado na vida de Davi, minha gente. A promessa de Deus iria se cumprir na vida dele naquele ano. Olha que coisa fantástica. Ele havia esperado durante décadas pela morte de Saul, para se tornar o rei oficial da nação de Israel. Apesar dele ter uma oportunidade clara de matar Saul, ele não quis fazer isso, porque ele disse que não tocaria no ungido de Deus, e antes escolheu permitir deixar Saul viver, porque ele sabia que havia uma promessa de Deus sobre a vida dele, que não havia necessidade dele pular na frente de Deus e se fazer rei pela força do seu braço. Ele sabia que tinha que esperar o tempo de Deus, porque ele era ungido de Deus. Por ser ungido de Deus, ele não vivia no tempo dele, ele vivia para o tempo de Deus. Então Davi espera a morte de Saul. Então, enquanto Saul não morre, minha gente, Israel tinha 2 reis. Como assim, pastor? Davi foi aclamado rei em Hebrom. Durante 7 anos Davi começa a reinar em Hebrom. Quando Saul morre, e não só Saul, mas também os filhos de Saul morrem, só fica Mefibosete, o paralítico, aleijado de ambos os pés, que foi levado para Lodebar e viver na casa de Manquir. Davi, ele, após a morte de todos da casa de Saul, então os anciãos de Judá vão aclamar a Davi como rei soberano da nação de Israel. Então ele é aclamado rei aqui, porque as pessoas vieram até Hebrom. Eu quero que você veja aqui no primeiro livro das Crônicas mesmo, acompanhe, no capítulo de número 12, versículo 23, ora, este é o número dos chefes armados para a peleja, que vieram a Davi em Hebrom, para transferir a ele o reino de Saul, conforme a palavra do Senhor. Então Davi vai receber agora o trono, e vai ser aclamado soberano sobre a nação de Israel. E aí os anciãos, os militares, o exército, aclama Davi rei, soberano. Davi se assenta no trono da promessa, é o ano dele. Ele sente que é o momento em que a vida dele agora vai dar aquela guinada,
porque agora ele não tem que ficar mais fugindo de um lugar para o outro como vivia fugindo de Saul. Agora ele vai se estabelecer e ter base, consolidação dada pelo próprio Deus, poder e autoridade para reger a nação e se tornar o maior rei de Israel, governar segundo o coração de Deus. Então Davi se vê um homem muito privilegiado, e ele agora está muito alegre. Começa um ano espetacular, começa uma nova etapa na vida do Davi. Então ele agora espera que tudo se encaminhe perfeitamente, porque tudo está se encaixando como ele realmente esperava. Depois de mais de 13 anos da unção que recebeu na casa de seu pai, agora chegou o momento tão esperado, chegou o momento tão desejado, aquele instante que ele mais esperou durante todo o tempo chegou, é a hora. E ele diz: eu não posso subir nesse trono e sem a presença de Deus no meu reino. E naquela época a presença de Deus era representada pela Arca da Aliança, que Deus havia mandado Moisés fazer, que estava colocada dentro do tabernáculo do Moisés, no lugar santo do santo, onde o sumo sacerdote uma vez por ano entrava e fazia expiação pelo seu pecado. Então ali naquela arca de madeira de acácia, revestida de ouro por dentro e por fora, tinha uma tampa, que em cima dessa tampa chamava-se propiciatória, onde derramava-se o sangue do animal para expiação do pecado do pecador, e daquele propiciatório entre um querubim e o outro, que eram unidos pelas asas e pelos joelhos embaixo, no centro vinha a Shekinah, a glória de Deus, e se manifestava ali, e dali saía a voz que falava com o sacerdote, e o sacerdote transmitia a mensagem de Deus para o povo. Então a Arca da Aliança era a presença real de Deus no meio do seu povo. Então a Arca da Aliança era um símbolo nacional gigantesco. Então Davi quer conciliar o seu trono, o seu governo, à presença de Deus. Ele não quer governar, ele não quer dar início a um governo, a uma monarquia sem a presença de Deus. Pelo contrário, ele quer começar com o quê? Com a presença de Deus. Não adianta começar um ano, ou um trabalho, ou uma jornada nova, ou um relacionamento, ou uma vida estudantil, independente, ninguém pode começar nada nesta vida sem a presença de Deus. Então Davi sabe que para começar qualquer negócio e para ser bem sucedido, só pode começar bem se começar com a presença de Deus. Então ele não abre mão disso. Eu vou subir no trono, mas eu quero a presença de Deus na minha cidade, no lugar aonde eu vou reinar. Eu quero Deus reinando acima de tudo, através da minha vida. Eu quero a presença de Deus sobre o meu governo, sobre a minha vida, sobre a minha casa, e eu não abro mão disto. Então o Davi, ele está interessadíssimo na presença de Deus, ele anseia por esta presença, ele não quer abrir mão, ele não quer começar o reino sem a presença de Deus. Muita gente vai começar o ano e começa sem a presença de Deus, minha gente. Começa um trabalho sem a presença de Deus. Não precisa buscar a Deus, sabe, eu já tenho um coração voltado para Deus, Deus conhece o meu coração. Escute isso, Davi era um homem segundo o coração de Deus. Não se esqueça disso. E mesmo sendo um homem segundo um coração de Deus, ele vai cometer falhas, mas ele está com a boa intenção. Qual é a intenção dele? Buscar a presença de Deus. E aonde estará a Arca da Aliança, que representa a presença de Deus há mais de 60 anos? Está na casa de Abinadab, sacerdote, porque esta arca tinha sido roubada e tomada dos filhos de Israel na batalha, aonde os filhos de Eli levaram a Arca da Aliança para o campo de batalha, achando que Deus estava com eles.
Mas os filhos de Eli eram tudo pecadores, adúlteros, roubavam a oferta de Deus. Os filhos de Eli não tinham compromisso com Deus. E Eli era um pai também muito dissoluto, um pai muito aquele tipo de pai que, não, é meu filho, tadinho, repreende, mas não repreende severamente e não pune o filho. Eli sabia que os seus filhos envergonhavam o nome de Deus em Siló. E Eli não tomou providência nenhuma quando Samuel repreendeu os filhos de Eli, dizendo: olha, vocês estão errados. Você precisa, Eli, tomar o rumo da tua casa, porque senão a presença de Deus vai se retirar da tua casa. E Deus vai julgar você e os teus filhos totalmente. Mas Eli não deu ouvidos ao que o jovem Samuel falou. Ele não quis prestar atenção, não estava pouco se lixando porque Samuel estava falando. Ele ouviu, mas fez de conta que ouviu. E aí houve a batalha entre Israel e os filisteus. E o que fizeram os filhos de Israel quando os filisteus se puseram em ordem de batalha e viram que o exército filisteu viria contra eles? Eles disseram: olha, vamos trazer a arca de Deus que está em Siló para o arraial, porque se a arca é a presença de Deus, então Deus vai estar conosco e nós vamos vencer a batalha. Então mandaram buscar a arca de Deus. Os filhos de Eli, que eram sacerdotes, foram buscar a arca de Deus, buscar a presença de Deus em Siló. Foram lá, trouxeram a arca de Deus. Quando os filisteus viram que o arraial de Israel começou a gritar, fazer um barulho estrondoso, eles disseram: o Deus de Israel está no meio deles, porque havia muito barulho no arraial de Israel. Mas na verdade Deus não estava com aquele povo, porque aquele povo já havia se afastado de Deus e o sacerdócio também havia se afastado de Deus. E aí os filisteus ficaram com medo. E Israel, crendo que Deus estava com ele, se ordenou a batalha. Quando se ordenou a batalha, minha gente, foi uma matança terrível contra Israel. Deus não estava no meio deles, a arca da aliança estava. O utensílio, representação do trono de Deus na terra, estava no meio deles, mas a presença de Deus não estava com eles. Não adianta ter algo representativo de Deus se Deus não está, minha gente. Tem gente que diz: eu tenho uma Bíblia que representa a palavra de Deus, mas se Deus não estiver na tua vida, ainda que você tenha um exemplar da Bíblia, ainda que você tenha exemplares e mais exemplares de CD e louvores de Deus na tua casa, mas se a presença de Deus não tiver na tua vida, todo utensílio, toda réplica, tudo e qualquer coisa que queira representar a presença de Deus não vai resolver o problema. Foi o que aconteceu com eles. Eles acharam que pelo fato de trazer a arca da aliança, o objeto, e colocar no meio da batalha, eles iriam vencer, mas se deram mal, foram derrotados, destruídos. Hofni e Finéias foram mortos naquele dia. Um homem escapa e vai contar a má notícia a Eli. Eli está sentada na cadeira e Eli recebe a notícia que os seus 2 filhos foram mortos em combate. Eli, ao receber a notícia com uma das esposas do filho dele, que está grávida, se apavora. Eli cai para trás, bate a nuca e morre. E a esposa de um dos filhos de Eli, que está grávida, vai dar à luz naquele momento e vai morrer também na hora do parto. E acaba antes dela morrer. Pergunta: como vai se dar o nome dessa criança? Como se chamará? Aí acabou. Pastor, o que quer dizer isso? Já se foi a glória de Deus, porque a arca de Deus havia sido levada pelos filisteus. Então a presença de Deus já havia se retirado de Israel, minha gente. Então Davi está querendo trazer esta arca, que havia sido raptada pelos filisteus e havia retornado para Israel novamente, mas retornou depois de 20 anos, desde a batalha em que os filhos de Eli morreram em combate.
até a arca da aliança voltar, durou 20 anos a arca sem eles querer a presença de Deus. 20 anos em que a arca de Deus permaneceu em Bet-Semes, ali naquela região. Eu quero que você vá comigo, vamos ver esse detalhe. Vamos lá, no livro de Samuel. Vamos lá no livro do profeta Samuel, o primeiro livro do profeta Samuel, quando tem o relato deste acontecimento. Vamos lá, primeiro livro do profeta Samuel, capítulo de número 4, versículo de número 20. E ao tempo em que ia morrendo, disseram as mulheres que estavam com ela: não temas, pois tiveste um filho. Ela, porém, não respondeu nem fez caso disso, mas chamou o menino de Icabô, dizendo: foi-se a glória de Israel, porquanto a arca de Deus foi levada presa, e por causa de seu sogro e de seu marido. E disse mais: de Israel a glória é levada presa, pois é tomada a arca de Deus. A arca de Deus foi parar na mão dos filisteus. Lá na terra dos filisteus, eu não vou entrar nessa questão agora, mas ela vai permanecer só 7 meses. Mas será o suficiente nesses 7 meses. 7 meses será o suficiente para a devastação da terra dos filisteus. Eles vão pegar a arca de Deus e vai colocar no templo de Dagon, que é um deus que é metade peixe e metade homem. E aí, quando eles vão visitar o Deus deles, eles encontram o Deus dele emborcado diante da arca. E assim vai acontecer até que um dia o Deus Dagon, representado por uma estátua, vai estar totalmente partido e quebrado diante da arca do Senhor. E não só vai acontecer isso, mas também eles serão cometidos de uma praga, de uma doença brutal. Eles vão começar a estourar hemorroidas neles, e a praga também de ratos, devorando toda a terra dos filisteus. Olha só o que a arca está trazendo para aquele povo que não tem temor de Deus, um povo que serve outros deuses, um Deus feito de gesso, de barro, que não permaneceu de pé diante da arca do Deus de Israel. Que a presença da arca do Deus de Israel fez com que ele se curvasse. E não só isso, mas trouxe pragas, porque eles não tinham temor de Deus, eles não serviam a Deus. E aonde não há temor de Deus, aonde não há reverência para com as coisas de Deus, a praga é certa, minha gente. A condenação e a ira de Deus vem sobre a pessoa, vem sobre os filhos da desobediência. Então os filisteus é cometido de hemorroidas e a praga dos ratos. E aí eles chamam os anciãos da terra de Ecrom, de Asdod, de Asquelon, e diz: olha, minha gente, desde que esta arca chegou aqui, nós estamos debaixo de uma maldição. Nós não podemos mais, uma vexação está sobre nós. Eles não podiam mais sentar-se por causa das hemorroidas. Eles agora não têm mais o que comer, os ratos estão comendo tudo. Por todos os lados havia ratos, destruindo a terra, destruindo a lavoura, entrando dentro da casa, roendo as roupas, comendo a comida, urinando nas coisas. Então ficava tudo inviável para o uso. E eles estão vendo que isso está trazendo uma destruição sobre eles. E eles chamam e dizem: nós temos que fazer o seguinte, não vamos endurecer o nosso coração como fez Faraó. Vamos fazer o seguinte, vamos pegar esta arca e vamos enviar de volta para os filhos de Israel. Foi só 7 meses. Foi o suficiente para trazer uma devastação total nacional na terra dos filisteus. Veja aqui no capítulo 5, olha só. 1 Samuel capítulo 5, versículo de número 6. Porém a mão do Senhor se agravou sobre os de Asdod, e os assolou e os feriu com hemorroidas. A Asdod aos seus termos, toda a cidade de Asdod e todos em volta de Asdod
começaram a sofrer de hemorroidas. Olha só que coisa horrível. Eles não estão podendo mais se locomover, porque está andando pela rua, a hemorroida sai. Tem que estar toda hora, todo momento, em higiene e em cuidado total, porque as hemorroidas saem para fora, minha gente. E eles estão numa vexação. Eles não podem sentar, não podem negociar, porque a qualquer momento a hemorroida sai. Não pode defecar. Olha que situação. Porque eles não têm temor de Deus. Então eles estão numa vexação terrível. Olha só, verso 7. Vendo então os homens de Asdod, que assim era, disseram: não fique conosco a arca de Deus de Israel, pois a sua mão é dura sobre nós e sobre Dagom nosso Deus. Não vamos ficar mais com a arca de Deus, não. A presença de Deus aqui não nos traz bênção, só está nos trazendo desgraça. Escute isso: a presença de Deus faz duas coisas na vida do ser humano: ou abençoa ou traz a destruição. E quem escolhe permanecer na bênção ou na maldição é o homem. Eles dizem: não dá para ficar com a presença de Deus. Por que não dá para ficar com a presença de Deus? Porque nós somos pecadores. Nós temos o nosso Deus próprio, Dagom. Então nós não queremos o Deus de Israel, queremos Dagom. E porque nós preferimos Dagom, preferimos a nossa cultura, preferimos o nosso modo de vida, então nós não queremos a presença de Deus. Então a presença de Deus para eles não é bênção, é maldição. A presença de Deus na vida de muitas pessoas não é bênção, é só sofrimento e dor e angústia e vexação. A pessoa só passa vergonha, a pessoa só é envergonhada. Porque imagine, por que você está andando assim? Estou com hemorroida. Senta, não posso, estou com hemorroida. É vergonhoso. Até hoje quem tem hemorroida não gosta de sair falando por aí que tem hemorroida. É vergonhoso até hoje. Olha que situação delicada. Não podia ficar contando para ninguém, mas todo mundo sabe que em Asdod está todo mundo com hemorroida. É vergonhoso, todo mundo anda devagarzinho para a hemorroida não sair. Tem que tomar cuidado. Olha que vexação. Tem muita gente que anda assim, minha gente, passando vergonha porque quer, porque não quer andar com a presença de Deus, porque não quer ter temor de Deus, porque não querem buscar a Deus, não querem se humilhar diante de Deus, prefere passar vergonha, humilhação, vexação, do que reconhecer que só existe um único e verdadeiro Deus, minha gente. Você tem que se humilhar debaixo da potente mão poderosa de Deus. Você tem que temer a presença de Deus, porque Ele diz: aonde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estarei eu presente no meio deles. E quando tem duas pessoas que creem em Deus, que está reunida no nome dEle, a presença dEle é real. E a presença dEle vem para fazer duas coisas: para abençoar, para transformar, ou para trazer vexação, trazer enfermidade, doença. Pastor, mas é Deus que põe? Não, é a pessoa na sua rebeldia, na sua desobediência, que traz a vexação sobre a sua vida. Pastor, e como que eu me livro disso? Reconhecendo que só Deus é o Senhor, para a glória de Deus Pai, o Todo-Poderoso. Reconhecendo que só há um único e verdadeiro Deus, e que você deseja e ama a presença dEle na tua vida. Então os filisteus dizem: vamos mandar isso embora daqui. É esta presença que Davi quer, não para amaldiçoar, mas para abençoar. É esta arca que Davi deseja trazer para o local aonde ele vai reinar. Mas para os filisteus, só problema. Se você tiver um coração puro, verdadeiro e sincero, a presença de Deus só vai ser para abençoar a tua vida. Mas se não, vai ser igual a dos filisteus, só para passar vergonha. Foi 7 meses que a arca ficou lá. Olha só comigo aqui, volta aqui. Versos 8: pelo que enviaram e congregaram a si todos os príncipes dos filisteus e disseram, grife isso por gentileza, o que faremos nós da arca do Deus de Israel? Como que nós vamos fazer? O que faremos? Eles estão procurando uma solução para aquilo. O que nós vamos fazer? Como nós vamos fazer? E responderam: a arca do Deus de Israel dará volta a Gate. Assim a rodearam com a arca do Deus de Israel. E sucedeu que desde que a rodearam com ela, a mão do Senhor veio contra aquela cidade
e muito grande vexação, pois feriu os homens daquela cidade, desde o pequeno até o grande, e tinham hemorroidas nas partes secretas. Não, vamos levar para Gate, aí não adiantou, em Gate também, hemorroida. E vamos rodeando, não teve nem rodeando a cidade, eles nem passaram por dentro da cidade, vamos rodeá-la. Não, mas só o fato da presença de Deus rodear a cidade, desde as crianças até os velhos ficaram com hemorroida. E então eles enviaram a arca de Deus a Ecrom, e quando ela chegou em Ecrom, olha o que aconteceram, versículo de número 11: e enviaram e congregaram a todos os príncipes filisteus e disseram: enviai a arca de Deus de Israel, e torne para o seu lugar, para que não mate nem a nós, nem ao nosso povo, porque havia mortal vexação em toda a cidade, a mão de Deus era muito, se agravava ali, muito se agravava, e os homens que não morriam, eram então feridos com hemorroida, que o clamor da cidade subiu até o céu. Quem não morria, ficava doente, misericórdia. Quem não morria, brotava hemorroida, de maneira que a cidade clamou até que chegar ao céu. Se ouvia à distância os homens clamando, em busca de socorro, para tirar aquilo deles, que eles não estavam suportando mais a vexação, fora a praga dos ratos. E aí eles disseram: vamos fazer o seguinte, vamos enviá-la de volta, vamos fazer o seguinte, vamos fazer 5 hemorroidas de ouro, vamos fazer também alguns ratos. Capítulo 6, eles querem saber o que faremos. Grave isto de novo, olha só, novamente eles estão querendo saber como fazer para se livrar daquilo que está com eles, a presença de Deus. Capítulo 6: havendo, pois, estado a arca do Senhor na terra dos filisteus 7 meses, hein? Olha que devastação em 7 meses. Os filisteus clamaram os sacerdotes e os adivinhadores, dizendo: o que faremos nós da arca do Senhor? Fazei-nos saber como a tornaremos a enviar ao seu lugar. Eles querem de qualquer jeito se livrar daquela arca. Os quais disseram: se enviardes a arca do Deus de Israel, não a enviareis vazia, porém sem falta lhe enviareis uma oferta para expiação da culpa. Então sereis curados, e se vos fará saber porque a sua mão se não tira de vós. Então vocês não enviem a arca vazia, hein? Vocês vão enviar uma oferta para expiar de vocês. Os adivinhos já sabem que eles são culpados. Por que são culpados? Porque não tem temor de Deus, não serve a Deus, e isso está vindo porque eles estão em iniquidade diante de Deus. É um juízo sobre o pecado dos filisteus, de estarem com algo que não lhe cabe. E não somente estar com algo que não lhe cabe, é a presença de Deus que está no meio deles, mas eles não se santificam, eles não se purificam, não se limpam das suas imundícies, preferem ficar vivendo a vida do jeito deles, mesmo passando por uma vexação. Tem gente que é assim, mesmo envergonhado, tá bom, a pessoa acaba aceitando, mas os adivinhos e os sacerdotes dos deuses deles estão dizendo: isso é a mão de Deus. Vocês têm culpa diante do Deus de Israel, então mande algo para que haja expiação. Então disseram: qual é a expiação da culpa que lhe havemos de oferecer? E disseram: segundo o número dos príncipes dos filisteus, isto é, 5 cidades filisteias, 5 hemorroidas de ouro e 5 ratos de ouro, porquanto a praga é a mesma sobre todos vós, sobre todos os vossos príncipes. A praga é a mesma, não importa, tanto a dos ratos quanto a da hemorroida, é uma praga só. Quem não está sendo cometido da vexação, da doença dos ratos, é cometido do quê? Da doença da hemorroida. Quem não morre, hoje nós sabemos, de leptospirose, de uma infecção, morre de quê? De hemorroida. Então rato por todas as partes, as pragas dos ratos destruindo tudo. Então quem não morria por vexação, morria por hemorroidas, ficava doente com as hemorroidas. E olha o que eles declararam aqui: e fazei, pois, umas imagens das vossas hemorroidas,
e as imagens dos vossos ratos que andam destruindo a terra, e dai glória a Deus de Israel. Porventura aliviará a sua mão de cima de vós, e de cima de vosso Deus, e de cima da vossa terra. Porque, pois, endureçais o coração como os egípcios e Faraó endureceram o coração? Porventura, depois de haveres tratado tão mal, não os deixaram ir e eles não se foram? Ou seja, não adianta lutar contra o Deus de Israel. Eu com o Faraó, não endureça o coração de vocês. Mandem esses 5 ratos, mandem esses 5 hemorroidas, essas imagens de ouro, como oferta de expiação pelo pecado de vocês, para que a mão do Senhor se alivie sobre a vossa terra e sobre as vossas vidas. E eles então tomam a decisão: o que faremos? Como que nós faremos? O ímpio, os filisteus, estão interessados em saber como fazer para agradar o Deus de Israel, para que aquela praga e aquela maldição saia de cima deles. Como faremos? Não é o que fazer, como vamos fazer? Essa é a pergunta deles. Como vamos fazer? Não é o que fazer, mas como vamos fazer para que isso acabe, para que esta presença não venha mais causar dano sobre nós. Escute isso, minha gente, não é o que você faz para Deus, é como você faz para Deus. Porque fazer qualquer um faz, tem muita gente fazendo, mas como está fazendo é a centelha da coisa, é a fagulha, é o cerne da questão. E eles não querem somente o que fazer, como fazer para que isso pare. E aí os sacerdotes deles vão dizer: faça assim, 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 que cessa, envie ela de volta para o lugar dela. Mas nós não podemos levar. O que é que eles vão fazer? Vamos preparar um carro de boi. Lembra do carro do boi novo? Os filisteus terão esta ideia 20 anos antes de Davi. Olha só, veja comigo aqui no capítulo de número 6. Acompanhe. Agora, como fazer? Eles vão explicar. Como vocês vão fazer? Assim, na ignorância deles, como fazer? Verso 7. Agora, pois, tomai e fazei-vos um carro novo. Grife isso também, um carro novo. E tomais 2 vacas que criem, sobre as quais não tenham subido o jugo, e atai as vacas ao carro, e levai os seus bezerros de após elas para casa. Então tomai a arca do Senhor e coloque sobre o carro, e coloque um cofre ao seu lado, as figuras de ouro que lhes haveis de oferecer em expiação da culpa, assim enviareis para que se vá. Vede então se subir pelo caminho do seu termo a Bet-Semes, foi ele que nos fez este grande mal. E se não, saberemos que não nos tocou a sua mão e que isso nos sucedeu por acaso. Ou seja, tem gente que é assim: isso está acontecendo na minha vida por acaso. É coisa do acaso, né, pastor? Então eles dizem: faça o seguinte. Eles perguntaram: como nós vamos fazer? Vocês vão fazer assim: pega um carro o quê? Novo, coloque a arca em cima, coloca um cofre do lado, coloca as hemorroidas, coloca os ratos de ouro, as hemorroidas de ouro, e coloque no caminho. Se a vaca com o carro for pelo caminho de Bet-Semes, foi a mão de Deus. Se não for por ali, é coisa do acaso. Tem gente que é assim: isso acho que não é de Deus não, foi coisa do acaso que nos aconteceu. Como eles são incrédulos e não sabem servir a Deus, Deus vai ter que ensinar eles através de um animal que não vai se desviar nem para a direita e nem para a esquerda, mas vai seguir o caminho direitinho de Bet-Semes. E eles vão ver: nossa, foi a mão de Deus que pesou realmente sobre nós. Mas eles estavam achando que também era aquilo que eles estavam sofrendo, tudo aquilo que estava passando era consequência do acaso, é coisa do acaso. Minha gente, nada é do acaso,
tudo é por permissão de Deus, quer seja boa, quer seja ruim. Pastor, o que está acontecendo na minha vida de ruim é do acaso, é que eu tive um mês ruim, é que eu tive uma semana ruim, é que eu tive um ano passado ruim. Pastor, foi um ano atípico, foi coisa do acaso. Não foi coisa do acaso, é que faltava verdadeiramente a santificação, a purificação, a santidade, para que a presença de Deus permanecesse sobre a tua vida, não para trazer vexação, doenças e nada, mas para que sobre a tua vida estivesse a bênção de Deus Todo-Poderoso. Não é do acaso, nada ocorre por acaso. Se está acontecendo algo de errado na tua vida, é Deus permitindo que aconteça, para que os teus olhos se abram e você dê em glória ao nome do Senhor Deus de Israel. Diga glória a Deus. Porque está cheio de gente aí enganada. É assim mesmo que acontece, pastor. Isso é coisa do acaso. Acaso? O acaso da mão de Deus está sobre a tua vida, te punindo. Porque Deus é santo e Ele exige santidade de todo aquele que se aproxima dEle. A presença de Deus é santa. Se você não se mantém santo, se você não busca a presença santa dEle e mantém-se santo, pode ter certeza que a presença dEle vai te trazer complicações. Porque a pessoa pensa que a presença de Deus só vem para abençoar. Lembra de Coré, Datã e Abirão, que a presença de Deus desceu na congregação e não foi para abençoar, foi para abrir o chão e engolir toda aquela congregação de murmuradores e falsários. Porque a pessoa pensa, a presença de Deus está aqui, mas para uns é bênção, para outros tristeza. Enquanto para um a presença de Deus o alegra, traz a bênção, traz a prosperidade, traz a fartura, traz a alegria, a presença de Deus na vida de outros está trazendo destruição. Eu posso te dizer que a presença de Deus está em todo lugar nessa terra, porque a glória do Senhor enche os céus e enche a terra. E essa presença gloriosa que enche os céus e enche na vida de uns traz bênção, na vida de outros trazem consequências terríveis, irreparáveis. Porque a pessoa muitas das vezes não quer levar uma vida santa, não quer abrir mão dos seus deuses, não quer abrir mão da sua vida pecaminosa e acha que é coisa do acaso, que isso não sucedeu por acaso. Nada é por acaso. Nada é por acaso neste mundo. Tem um Deus soberano que tem o controle de todas as coisas. Ninguém morre e ninguém vem a este mundo sem a permissão de Deus, porque é eu que levo para a sepultura e é eu que também que tiro. Eu pego o que está sentado em meio do monturo e faço se assentar com os príncipes da terra, e pego aquele grande e faço se assentar com nada na terra, porque não há temor no coração das pessoas. E aí o boi vai levando, a vaca vai levando com a arca. Chega em Bet-Semes, o povo está na época da colheita, minha gente. Depois você lê, eu não vou ler não, para nós ganharmos tempos aqui no capítulo 6, a partir do verso 13. O povo está na colheita no campo de Josué. A palavra Josué é o nome de Jesus em hebraico, Yehoshua, que quer dizer eu sou a salvação. O povo está na colheita, na salvação, celebrando a época da colheita do trigo. Eles olham e dizem: olha a arca de Deus voltando, a presença de Deus está chegando na nossa terra, bem na época da colheita. Oh, maravilha! A colheita é a inauguração do ano. A colheita em Israel é diferente daqui. A nossa virada de ano é dia 31, mas o ano novo do povo de Israel era bem na colheita. Então o povo chega e diz: oh, bem, olha, a presença de Deus está chegando neste ano novo. Oh, a presença de Deus está chegando, vamos ter um ano novo abençoado. Olha a arca voltando depois de 7 meses longe da gente. E olha, ninguém está trazendo não, está vindo sozinha nos bois. Quando a arca chega em Bet-Semes, o povo só de temer a Deus, só de respeitar a presença gloriosa do Altíssimo, ter reverência, o povo vai, que está ali no campo de Josué, abre a tampa da arca para ver o que tem dentro. Quando eles abrem a tampa da arca, 50.070 pessoas morrem. E eles ficam apavorados. Vai ser quando eles vão dizer: chama os levitas, chama Abinadab e leva essa arca para lá, porque nós não queremos também não.
Olha só aqui no livro de 1 Samuel, capítulo 6, o que ocorreu. Olha o estrago que fez entre o povo. A Bíblia fala que foi um estrago. E olha que a arca está no meio já do povo de Deus agora, não está mais na terra dos filisteus. A arca está no meio do povo de Deus. Olha só, 1 Samuel capítulo 6. Acompanhe. Versículo 18. E como também os ratos de ouro, segundo o número de todas as cidades dos filisteus, pertencente aos 5 príncipes, desde as cidades fortes até as aldeias e até Abel, a grande pedra, a qual puseram a arca do Senhor, que ainda está até o dia de hoje no campo de Josué, o Bet-semita, está em Bet-semes. E feriu o Senhor os homens de Bet-semes, porquanto olharam para dentro da arca do Senhor, até ferir do povo 50.070 homens. Então o povo se entristeceu, porquanto o Senhor fizera tão grande estrago entre o povo. Acabou o ano novo deles. Era uma colheita alegre, feliz, mas se transformou num dia de luto rapidamente. Meu Deus, porque eles abriram a arca de Deus, e não podiam abrir a arca de Deus, não tinham autorização para isso, porque somente os levitas, e somente os da tribo de Levi, que tinham direito de poder se aproximar da arca do Senhor, e ainda santificados, e não poderiam tocar, mas só poderiam transportar a arca pelas 2 varas que tinha nas suas laterais no ombro. E eles pegaram a arca de qualquer jeito, levaram e abriram, viram o que estava dentro, vamos ver, sem nenhuma reverência, sem nenhum temor, e a praga logo os feriu, e 50.000, e foi um grande estrago naquele dia. Então disseram os homens de Bet-semes: quem poderia estar em pé perante o Senhor, este Deus santo? E a quem subirá desde nós? Quem vai poder mexer nisso daqui agora? E enviaram, pois, mensageiros aos habitantes de Kiriat Jeraim, dizendo: os filisteus mandaram a arca do Senhor, descei, pois, e fazei-a subir para vós, leva para Kiriat Jeraim, levam daqui. E olha no capítulo 7, verso 1: então vieram os homens de Kiriat Jeraim e levaram a arca do Senhor, e trouxeram a arca de Abinadab, e trouxeram a arca à casa de Abinadab no outeiro, e consagraram, olha só, e consagraram a Eliezer, seu filho, para que guardasse a arca de quem? Consagraram um sacerdote e disse: ó, toma conta, deixa aí, vamos deixar ela aqui, e vai ficar 20 anos ali, ó. Verso 2: e sucedeu que desde aquele dia a arca ficou em Kiriat Jeraim, e todos os dias se passaram, que chegaram até 20 anos, e lamentavam toda a casa de Israel após o Senhor. Então a arca vai ficar ali 20 anos, o povo lamentando, sem a presença de Deus. Foi quando Davi, depois de aproximadamente quase todo o reinado de Saul, vai ficar ali. Quando Davi sobe no trono, mais de 40 anos depois, tem que esperar os 40 anos que Saul reinou e etc. Após a morte de Saul, 40 anos do reinado de Saul, mais 20 anos em que a arca ficou, já são 60, mais de 60 anos a arca vai ficar ali, até que Davi diz: vamos subir a arca de Deus. Veja aqui comigo no capítulo de número 1 Samuel, Segunda Samuel, melhor, capítulo 6, 2 Samuel, capítulo 6, olha só, Davi vai ajuntar 30.000 homens para fazer isso, versículo 1: e tornou Davi a juntar todos os escolhidos de Israel em número de 30.000, e levantou-se Davi e partiu com todo o povo que tinham consigo desde Baalá de Judá, para levarem dali para cima a arca de Deus, sobre a qual se invoca o nome do Senhor dos exércitos, que se assenta entre os querubins. E puseram a arca de Deus em um carro, o quê? Grife isso.
A atitude de Davi e dos filhos de Israel está sendo a mesma atitude de quem? Dos filisteus. Eles pegaram um carro novo e disseram: faça assim, dessa forma. Pega um carro novo, levaram a arca de Deus da casa de Abinadab, que está em Gibá, e Uza e Aio, filhos de Abinadab, guiavam o carro novo. Vamos levar a arca de Deus. Vamos levar, muita alegria, versículo 2. Aquela alegria toda, carro novo. Quando eles estão indo, é cerca de aproximadamente de uns 16 quilômetros de Abinadab a Jerusalém. Da onde a arca está a Jerusalém, dá uns 16 quilômetros. Daqui a Botujuru vai dar uns 10, depois mais 6 quilômetros para frente. Essa é a distância que eles vão percorrer. Essa é a distância que eles vão caminhar. Comboio, carro novo. Mas a arca não deveria ser transportada num carro novo. Davi está violando a lei de Deus, está fazendo a coisa certa de uma forma errada. Pastor, como assim fazendo a coisa certa de um jeito errado? A arca de Deus só poderia ser transportada pelos levitas. E aonde? No ombro, livro de Levítico, capítulo 11. Veja lá comigo para você ver isso. Melhor, livro de Êxodo, capítulo 25. Olha só. Livro do Êxodo, capítulo 25. Versículo 14. E meterás as varas nas argolas aos lados da arca, para se levar com elas a arca. Então olha só, Êxodo 25, verso 14, a ordem é qual? Vocês devem levar a arca através do quê? Das varas laterais. As varas estarão nas argolas da arca e não se tirarão dela. Vocês devem transportar a arca somente com isto. Veja agora em Números, capítulo 4, versículos 5 e 6. Quando partiu o arraial, Arão e os seus filhos virão e tirarão o véu da coberta, e com ele cobrirão a arca do testemunho. A arca não poderia ser transportada descoberta, teria que ser transportada com uma cobertura. Versículo 6. E pôr-lhe-ão por cima uma coberta de peles de texugo, e sobre ela estenderão um pano todo azul, e lhe meterão os varais para poder transportar. Davi está fazendo o que junto com o povo? Pega a arca e põe aonde? Em cima de um carro novo, de bois. Vamos levar, não precisa cobrir. Vamos levar do nosso jeito. Vamos levar da nossa forma. É a presença de Deus. A presença de Deus não se leva do jeito que eu e você queremos. Muitas vezes você quer levar a presença de Deus do teu jeito, da tua forma. Você quer ter a presença de Deus sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre o teu trabalho, sobre tudo que você faz, mas você quer carregar a presença de Deus como se estivesse carregando qualquer objeto. Não, minha gente, Davi não pode fazer o que está fazendo. E o que me chama a atenção? Que tanto Aio quanto Eliezer, quanto Abinadab, quanto Aio e quanto Uza, todos eles são o quê? Sacerdotes. Eles deveriam chegar para Davi e dizer: está errado, Davi, não vai sair com a arca de Deus desse jeito, você deve levar a arca de Deus dessa forma, porque você não pode infligir a lei de Deus. A ordem de Deus é uma só. Entenda uma coisa: você pode ser rei, você pode ser prefeito, você pode ser uma autoridade, você pode ser quem você quiser, mas você não deve transgredir a palavra de Deus. Se Deus está dizendo que a presença dele só pode ser movida, só pode ser transportada de um jeito
momento em que a palavra de Deus deve ser cumprida, não tem outro jeito, não tem jeitinho brasileiro, não tem jeitinho daqui ou jeitinho dali. Se você quer levar a presença de Deus sobre a tua vida, não é do teu jeito. A presença de Deus só vai caminhar com você, só vai te trazer benefício, só vai te trazer bem quando você fizer por completo a vontade de Deus, o Todo-Poderoso, que é boa, agradável e perfeita, e a bênção dele enriquece e não te acrescenta dores. Se você levar a presença de Deus corretamente na tua vida, você não vai sofrer nessa terra, ainda que tenha aflição, ainda que tenha luta, ainda que tenha dificuldades, você vai viver uma vida bendita e abençoada. Davi vai infligir este princípio aqui e vai dizer: não precisa não, vamos levar desse jeito mesmo. E aí vai, Deus está conosco, e começa a festa. Louvor, adoração, toca daqui, dança daqui, pula de cá, pula de lá, e o boi está carregando. De repente o boi dá umas tremidinhas, a arca balança. Nesta hora, minha gente, que estavam levando a arca de Deus sobre um carro novo, igual os filisteus, quer imitar os outros, da casa de Abinadab, eles guiavam o carro e alegravam-se, mas toda alegria sem a presença de Deus é passageira. Olhe bem aqui para o pastor Sirlei, e você que me ouve pela rádio, tanto do Rio de Janeiro, no YouTube, no Facebook, ouça: toda alegria, toda festa sem a presença de Deus é passageira, não dura muito. Quer um exemplo? Vamos aqui no capítulo de número 13 do primeiro livro das Crônicas. Estavam festejando, vamos começar um reinado com a presença de Deus, muita festa. Olha primeiro livro das Crônicas e ouça isso, você que me ouve. Verso 8: e Davi e todo Israel se alegravam perante Deus com toda a sua força. Não era uma adoração meia boca não, era com vontade. O povo estava feliz demais. Se fosse nos dias de hoje, você ia entrar numa igreja e ia dizer: Deus está aqui, olha que mover, meu Deus, Deus está nesse lugar. Se você olhasse o cortejo de Davi com 30 mil homens, você ia dizer: Deus está aí, não é possível, olha que alegria. É assim ou não é? Mas deixa eu te dizer, a presença de Deus estava ali, mas não para abençoar, mas não para trazer benefício. Olha só, estava com toda a alegria, em cânticos, com harpas, com alaúdes, com tamborins, com símbolos, com trombetas. E chegando à eira de Quidom, estendeu Uza a mão para segurar a arca, porque os bois tropeçavam. Então se acendeu a ira do Senhor contra Uza e o feriu por ter estendido a mão à arca, e morreu ali perante Deus. E Davi se encheu de tristeza. Toda alegria sem a presença de Deus, ou toda alegria aonde não há santificação e temor de Deus, vai se tornar tristeza, vai trazer dor e sofrimento. E é o que está ocorrendo com muita gente, porque muitos buscam a presença de Deus, muitos estão em busca dessa presença, e quando essa presença está, a pessoa se alegra, mas é uma alegria sem responsabilidade e sem temor de Deus, que vai se transformar em uma grande tristeza. E naquele dia, Davi aprendeu a temer a Deus. Naquele dia, temeu Davi ao Senhor, e ele fez uma pergunta: como trarei a mim a arca de Deus? Os filisteus fizeram esta pergunta: como nós vamos fazer no carro de boi? Davi teria que fazer esta pergunta antes de fazer o transporte. Davi teria que fazer a pergunta: Deus, como eu vou fazer para a tua presença ir conosco? Como que eu vou fazer? Muitas vezes você faz de forma aleatória, você faz na emoção, você faz no embalo, você faz porque quer.
agora que Davi está triste, agora que Davi perdeu tudo, agora que Davi está sem nada, Davi acorda e diz: como que eu vou fazer? Escute isso, minha gente, e eu já encerro aqui. Muitas vezes é só quando você está mergulhado em tristeza, passando o maior aperto e a maior dificuldade, é que você faz a pergunta: como? Como que eu vou fazer para que a presença de Deus me ajude? Antes de você fazer as coisas, você não perguntou para Ele. Antes de você fazer as coisas, você não consultou ao Senhor para ver como iria fazer. Aí você achou, só porque tem a presença dEle, eu vou fazer de qualquer jeito. Sou rei, sou ungido de Deus, sou ungida de Deus, eu tenho uma autonomia própria, eu faço do meu jeito, eu faço a hora que eu quero, do jeito que eu quero. E não é assim que funcionam as coisas. Não é assim que as coisas andam. Davi agora perguntou. A questão aqui não é o que fazer, é como vou fazer. Aí no capítulo de número 15, depois que ele escuta de 3 meses que a arca ficou na casa de Obed-edom, não vou pregar sobre Obed-edom, e nem vou entrar nisso que eu já estou encerrando, mas quando Uza morre e Davi se entristece, eles pegam a arca de Deus e colocam na casa de um geteu. A arca ficou 7 meses, há mais de 60 anos na terra dos filisteus, causou destruição e morte. A arca chegou em Bet-seme, o povo abriu, morreu 50.070 homens, um grande estrago. Davi foi transportar essa arca sem temor de Deus, sem perguntar para Deus como fazer. Uza morre, mas esta arca, mesma arca, o mesmo Deus, a mesma presença, entra na casa de um homem chamado Obed-edom e não lhe traz dano nenhum, nem para ele, nem para a família, nem para a casa e nem para o que tem. Pelo contrário, em 3 meses a casa de Obed-edom vai ser abençoada, ele, a sua casa e tudo quanto tem em 3 meses. E Davi fica sabendo, vão começar a comentar: olha, vocês ouviram o que Deus está fazendo na casa de Obed-edom? Você viu que Obed-edom está prosperando? Vocês ouviram o que está fazendo? Olha o que Deus... Obed-edom começou a ser agora afamado, porque a presença de Deus entrou na casa de um homem que ama a presença de Deus. Se você ler lá em Samuel, 2 Samuel capítulo 6 diz: e por amor à arca de Deus, o Senhor o abençoou. Ele e a casa dele amava a presença de Deus, ele e a casa dele temia a Deus, buscava a Deus. Entenda uma coisa, minha gente, não foi a nação de Israel e nem foi os filisteus que recebeu a bênção de Deus, mas um homem em 3 meses, porque tinha um amor incondicional, exclusivo para a presença de Deus, Deus abençoou ele e toda a sua casa. Se você temer a Deus, se você colocar Deus em primeiro lugar na tua vida, no teu trabalho, nas tuas finanças, na tua vida espiritual, se Deus for em primeiro lugar na tua vida, não vai haver vexação, não vai haver vergonha, não vai haver estrago, não vai haver tristeza. Mas quando começar o ano e encerrar o ano, você estará abençoado de janeiro a janeiro, de segunda a segunda, de mês a mês, de ano a ano, porque a presença de Deus vai te acompanhar 24 horas por dia, em nome de Jesus Cristo. Se você tiver amor à presença de Deus, tua vida será abençoada. Não é o que fazer, é como eu faço para Deus. Vir para a igreja qualquer um vem, como você vem é diferente. Fazer a obra, pregar, louvar, evangelizar, fazer a obra, qualquer um faz. Não é o que faz, é como você está fazendo. Tem muita gente fazendo, mas como está fazendo para Deus? Esse é o cerne da questão. Aí Davi pergunta: como que eu faço para ter a presença de Deus no meu reino? Ele vai levar 3 meses para aprender. Eu não sei quantos meses você vai levar ou quantos anos você vai levar para aprender como servir a Deus. Porque servir a Deus não é do jeito que você quer.
Se você quer servir a Deus do jeito que você quer, você é dos filisteus, porque eles queriam servir um Deus do jeito deles, e ninguém se serve o Deus santo e poderoso do seu jeito, tem que servir a Ele do jeito que Ele é, porque Ele é santo e aonde Ele está exige também santidade, porque sem santidade ninguém verá Deus. Davi aprendeu, quer ver como é que ele aprendeu? Não tinha nenhum lugar preparado. Vamos levar, chega lá, a gente coloca em qualquer lugar a arca. Não, olha no capítulo 15 e vamos encerrar aqui. Se coloque de pé, que eu só vou dar uma passada nesse capítulo 15, eu não vou entrar em detalhes não. Escute isso. Olha agora, 3 meses depois, olha como é que ele aprendeu direitinho a lição. Fez também Davi casa para si na cidade de Davi. Fez a casa dele um lugar para a presença de Deus e armou-lhe uma tenda. Ó, como é que mudou agora? Antes não tinha nenhum lugar preparado. Agora Davi disse: deixa eu preparar um lugar, porque para Deus não deve ser feito de qualquer maneira, tem que haver um preparo antes. Esse negócio de vamos no oba fazer não dá certo. Pessoas desorganizadas só levam o mal de Deus sobre a vida delas. Volto a repetir, pessoas desorganizadas, sem planejamento, só têm de sofrer tristeza. Pastor, está lançando maldição? Não. Ele planejou fazer uma tenda para Deus quando decidiu pegar a arca? Não. Vamos levar. Vamos fazer de qualquer jeito. Deus recebe. Está cheio de gente assim dentro da igreja. Deus conhece o meu coração. E Deus não conhecia o de Davi, que era o segundo dele? Olha só, minha gente. E preparou. Olha agora, 3 meses depois da desgraça, da tristeza. Tem gente que tem que passar por uma tristeza tão profunda, um sofrimento tão profundo, para poder se arrepender e temer a Deus. Tem gente que só aprende assim. Ai, agora eu vou fazer direitinho para Deus. Vai esperar a coisa apertar para você temer a Deus? Vai esperar ir para um leito de morte? Vai esperar ficar endividado? Vai esperar perder o casamento? Vai esperar perder a vida espiritual para depois dizer agora eu temo a Deus? Por que não se prepara antes? Por que não se organiza? Deus é organizado, minha gente. Davi quis fazer a coisa de forma aleatória, agora não, e preparou um lugar. Fez também Davi casa para si, ou seja, deixa eu organizar a minha vida, depois eu vou ver o que eu vou fazer com Deus. Tem gente que está fazendo para Deus sem organizar primeiro a vida. Organiza a tua vida para aprender a servir a Deus, porque aquele que não sabe cuidar da sua própria vida e nem da sua casa, não pode cuidar das coisas de Deus. Davi cuidou primeiro da sua vida, preparou também um lugar para a casa de Deus. Versículo 2: então disse: ninguém pode levar a arca do Senhor. Não é bois, não é carro, ninguém pode levar, senão os levitas, porque o Senhor os elegeu para levarem a arca de Deus, a arca do Senhor, e para servirem eternamente. Davi disse: não é nem boi, não é só um ou outro, não, é todos os levitas, todos que Deus separou. Davi disse: agora sei como é que faz, é assim que deve ser feito. Depois ele chama o povo, olha só agora aqui no capítulo de número 12, disse-lhe: vós sois chefes dos pais entre os levitas, santificai-vos, vós e os vossos irmãos, para que façais subir a arca do Senhor, Deus de Israel, o lugar que lhe tenho preparado. Davi disse: precisamos agora santificar o povo. Não vamos subir com a arca de Deus de qualquer jeito, não. Temos que estar preparado. Olha a sequência. Se restaurou primeiro a casa, a vida pessoal, preparou um lugar para Deus, reconheceu quem é que deve fazer o serviço, não meter o bedelho naquilo que não lhe compete. Ou seja, isso não é responsabilidade de boi nem meu. Eu sou rei, mas quem tem que levar a arca é quem? Os levitas. Se você é advogado, não se deve intrometer na área da medicina. Se você não é pastor, não se mete na área do pastor. Se você não é evangelista, não se mete na área do outro. Se você é membro, seja povo. Não se intrometa. Davi disse: eu preciso me colocar no meu lugar. Somente os que se devem, olha só. Depois, vamos santificar o povo. E aí então Davi faz subir a arca de Deus.
E agora eles começam com vários instrumentos musicais. Começa a tirar agora, fazer o louvor, os levitas, aqui no capítulo de número 15. E olha só agora o que eles vão fazer. Versículo de número, capítulo 15. Santificaram-se, pois, os sacerdotes levitas para fazerem subir a arca do Senhor Deus de Israel. Verso 14. E os filhos dos levitas trouxeram a arca de Deus, na onde, minha gente? Nos ombros, como Moisés tinha ordenado, conforme a palavra do Senhor, com as varas que tinham sobre si. E disseram os príncipes e os levitas que constituíssem os seus irmãos cantores, instrumentistas, musicais, com alaúdes, harpas, símbolo, para fazerem ouvir e levantarem a voz com alegria. Então agora vocês vão e louvem a Deus, podem começar a louvar. Depois sacrificaram a Deus, versículo de número 26, e sucedeu que, ajudando Deus, os levitas que levavam a arca do concerto do Senhor, sacrificaram 7 carneiros. Então olha só a sequência. Davi consertou primeiro a sua vida, depois preparou um lugar para levar à presença de Deus, depois chama os levitas, santifica os levitas, santifica o povo, santifica todo mundo. Depois vamos começar a louvar a presença gloriosa de Deus. E quando eles louvavam a presença gloriosa de Deus, Deus ajudou os levitas a subirem com a arca. E enquanto subia com a arca, iam se ofertando. Segundo o livro de Samuel, capítulo 6, diz: a cada 7 passos eles paravam e ofereciam ofertas a Deus. Não é o que fazer, é como fazer. Muitas vezes você não está sabendo como ter a presença de Deus sobre a tua vida. E essa presença muitas vezes vem. Você está no culto, ela vem, ela está no culto, mas esta presença não está trazendo alegria, só tristeza. Aí você olha para a tua vida, não tem do que se alegrar. Entra mês, entra ano e a tua vida não vê alegria nenhuma. Passa semanas e meses e não vê alegria. A Bíblia diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Se eu alegro a Deus, eu estou sempre fortalecido. Se eu estou com a presença de Deus, eu estou sempre forte, constante e abundante na obra de Deus. Não adianta entrar um ano novo e as atitudes são as mesmas do ano passado. Não adianta carro novo, boi novo, mas as atitudes são as mesmas do ano passado. Ou seja, vai acabar nascendo um Icabô na sua vida. Lá se foi a glória de Deus. E ficar sem a presença de Deus é triste, é lamentável. Mas também ter a presença de Deus e não temer essa presença é mesmo que não ter, porque é juízo da mesma forma. E muitas vezes nós temos a presença de Deus, mas não estamos fazendo a coisa como deveria ser feita. Servimos a Deus de uma forma superficial. Muito me assusta. Eu dou graças a Deus que você está aqui, que tem temor e veio hoje. Quarta-feira, busca do Espírito Santo, após uma semana chovendo, ainda teme a Deus. Mas quantas pessoas dizem: não precisa ir para o culto essa semana não, ainda estou de férias, preciso tirar um tempo para mim. Enquanto você está tirando um tempo para você, a presença de Deus está saindo. Porque tudo passa, o mundo com os seus desejos, mas aquele que faz a vontade de Deus, este permanece para sempre. A presença de Deus permanece sobre ele. A presença dele não sai, a presença de Deus não sai de sobre a pessoa. E Deus livra a pessoa, Deus abre as portas, Deus prospera, Deus dá direção. A presença de Deus é tudo para você. Você quer fazer as coisas sem a presença de Deus, não vai dar certo. Pastor, mas eu tenho a presença de Deus, mas pecando, sem temor. Davi não teve temor, Uza não teve temor, os filisteus não tiveram temor, os betsemitas não tiveram temor.
que adianta ter a presença de Deus e não ter temor dele? Vai trazer danos graves para a tua vida, tristeza, doenças, morte. É isso que você quer que a presença de Deus traga, ou você quer que a presença de Deus promova alegria? A Bíblia diz no livro de Provérbios que o temor de Deus é o princípio da sabedoria, e por ela se multiplicarão os teus anos de vida. Livro de Provérbios, capítulo 9, verso 10 e 11. Olha só, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Se você não tem temor de Deus, você nunca vai encontrar a sabedoria, e sem sabedoria você não vai viver a bênção de Deus. Então nós vamos buscar essa presença agora, mas você tem que ter temor. Se não tiver temor, a vinda aqui é para te trazer consequências irreparáveis na tua vida, nos teus filhos, na tua casa, é sobre ti. O que vai te preservar vai ser o temor de Deus. E deixa eu te dizer, isso é individual. É individual, porque cada um pagará por si diante de Deus. O temor não é coletivo, o temor tem que primeiro ser individual. E quando ele é individual de cada um, ele se torna coletivo. Então você precisa temer a Deus agora. Então nós vamos buscar esta presença. Pastor, eu quero o Espírito Santo na minha vida. Busque com temor e com tremor. Não com medo de Deus, não é medo, é reverência, é sabendo que Ele é santo, que Ele é Senhor, porque Ele é o Todo-Poderoso. Não pode ser transportado à presença dEle como qualquer um, não. É o trono do rei se transporta nos ombros do súdito, não em animais. Quando nós faltamos com esse entendimento, vem a ira de Deus, vem a destruição. Então eu gostaria de convidar você até aqui na frente agora, para nós orarmos pela tua vida e buscarmos o Espírito Santo.